Vamos orar mais uma vez, pedir a direção do Espírito Santo. Paizinho, mais uma vez, Senhor, nós reconhecemos, ó Deus, que nada somos e que dependemos totalmente do Senhor, ó Pai, da Tua graça maravilhosa que o Senhor nos oferece no Teu Filho Jesus Cristo. E é, Deus, por Ele que nós chegamos diante do Senhor. É em nome dEle, de Jesus, que nós te pedimos mais uma vez, Senhor. Venha prevalecer nos nossos corações com a Tua palavra. Venha revelar, ó Deus, a Tua vontade para as nossas vidas, ó Pai. Também venha, Senhor, esquadrinhar o nosso coração para ver se há em nós, ó Deus, algum caminho mau, Senhor. Para que assim, ó Deus, o Teu Espírito possa nos convencer e nós, ó Deus, possamos nos voltar para o Senhor, nos arrepender e voltar para o Senhor e Salvador de nossas vidas, que é Jesus Cristo. Não nos deixe, Senhor, andar pela vontade da nossa carne, pelo nosso eu, segundo os costumes deste mundo, mas que Teu Espírito sempre nos conduza, ó Deus, pela Tua palavra, Senhor, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos. Amém. Nós vamos continuar o nosso estudo lá em Apocalipse, capítulo 2. Nós começamos a falar semana passada com os irmãos das cartas de amor de Cristo à igreja. E nós falamos sobre a primeira carta que o Senhor escreve para a igreja de Éfeso, onde Jesus ali, ele mostra para a igreja que Ele conhece a sua igreja, Ele passeia no meio da igreja, Ele sabe das nossas necessidades, Ele sabe das nossas fraquezas, e Ele quer cada dia estar nos conduzindo, sempre segundo a sua palavra, sempre segundo a sua vontade. E por isso Ele escreve as cartas. As cartas, eu coloquei esse tema, né? As cartas de amor, porque são cartas onde Deus, Ele exalta as virtudes da igreja, mas Ele também, Ele mostra aquilo que está na igreja que não é segundo a vontade de Deus. E quando Cristo, Ele escreve essa carta, mostrando ali o pecado da igreja, é porque Ele ama a igreja. E porque Ele não quer que a igreja se perca. Ele não quer que a igreja seja condenada junto com o mundo, que não creu nele. Então por isso eu coloquei que é uma carta de amor, porque a Bíblia diz que Deus nos ama e Deus corrige aqueles que Ele ama. E uma outra parte diz que Ele açoita a todos aqueles que Ele toma por filho. A correção e a direção vêm pela palavra, mas quando nós não damos ouvidos à palavra, às vezes Deus precisa usar a força para, tanto que a figura do pastor, ele tem uma vara e um cajado. Quando mostra ali no Salmos 23, ali a figura de Jesus como o nosso pastor, que nos conduz aos pastos verdejantes, mas ele termina dizendo: a tua vara e o teu cajado me consolam. Então, ele usa às vezes a vara para a ovelha que quer sair do caminho, que quer talvez andar pela sua própria vontade. Então ele precisa às vezes usar a vara. Não é a vara que ele quer usar. Ele quer conduzir, mas quando a igreja não quer seguir a condução dele,
pela palavra, às vezes ele vai usar a vara, vai usar o cajado para puxar de volta. Segundo aí a cultura daqueles que entendem um pouco mais de ovelha, de criação de ovelha, diz que às vezes ele precisava quebrar a perna da ovelha. A ovelha era muito fujona, precisava quebrar a perna, porque daí ele pegava aquela ovelha para daí ele poder carregá-la no colo, conduzir ela. Então muitas vezes, irmãos, Deus, Ele usa. Não é que eu usei essa figura, não estou querendo dizer que Deus vai mandar uma doença para você, não é nesse sentido. Mas Ele vai usar alguns meios para poder tratar conosco, para que haja arrependimento, para que nós possamos reconhecer que nós não estamos andando na presença dEle, possamos voltar para o caminho eterno em Cristo Jesus. Antes de nós entrarmos propriamente dito lá hoje na igreja de Esmirna, que é a segunda igreja, eu quero antes estar fazendo uma colocação, porque até hoje de manhã foi falado sobre essa questão no nosso congresso lá dos casais também, o irmão Romeu, ele tirou um dia lá só para falar sobre essa questão de nós estarmos desfocados, estamos com o foco errado na vida cristã e achando que aquilo que nós estamos fazendo é a vontade de Deus. É o eterno propósito de Deus. E muitas vezes a gente começa a fazer muitas coisas boas para Deus, dentro do reino de Deus, no serviço para Deus, mas nós não podemos deixar de esquecer se esquecer que o eterno propósito de Deus para nós não é a nossa salvação. A salvação está dentro do propósito de Deus para nós. Cristo veio para nos salvar, porque nós estávamos perdidos, condenados no pecado. E Cristo veio para nos salvar, nos perdoar, nos salvar, nos dar uma nova vida. Então, a salvação está dentro do propósito. Mas o propósito eterno de Deus é nos tornar semelhantes ao seu Filho, semelhantes a Jesus. Até eu já usei esse texto aqui, esse termo, quando o apóstolo Paulo, eu não lembro qual é a igreja que ele escreve, e ele diz, olha, que ele sentia as dores de parto novamente para com aquela igreja. Gálatas, Ele diz, sinto de novo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então a salvação, a fé em Jesus é a porta de salvação. Agora nós temos uma caminhada, nós tratamos disso semana passada, nós temos um caminho apertado e estreito para caminhar. E nesse caminho apertado e estreito, é que Deus vai estar forjando em nós a pessoa do Senhor Jesus. A pessoa do Senhor Jesus. Então o propósito eterno de Deus em salvar o homem é para que Cristo seja o centro da vida dele. É para que Cristo preencha ele e todas as coisas. E o nosso problema é ter essa confiança de deixar Deus nos conduzir pelo teu Espírito para que Cristo seja formado em nós. Porque essa formação de Cristo em nós é um processo que vai levar muito tempo. Eu creio que até Jesus voltar.
Nós vamos estar nesse caminho de santificação, de perfeição. Então, o propósito de Deus, né, se você ler Efésios 1:15, versículo 23, Efésios 4:10-13, você vai ver que o propósito de Deus é nos atrair em Cristo Jesus, para que ali o nosso velho homem fosse sepultado com Ele, nos dar uma nova vida pela ressurreição em Cristo Jesus, e agora Deus quer nos encher de Cristo, encher da vida de Cristo, porque é nessa vida com Cristo e vida de Cristo em nós, é que Deus vai conceder para nós todas as bênçãos que Ele já abençoou Jesus Cristo, em Jesus Cristo. Efésios 1:3 diz: bendito Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, aonde? Em Cristo Jesus. Então, o propósito eterno de Deus é que nós possamos, cada dia, nessa caminhada de santificação, permitir que Cristo seja formado em nós. E como que Deus, Ele opera essa mudança? Como que Deus opera essa nova vida em nós? Abra a sua Bíblia no livro de João, capítulo 14. Então, Deus quer que Cristo seja o centro, seja tudo na nossa vida. E Deus quer agir em nós para que nós possamos ter essa plenitude de Cristo em nós. Não vivamos mais para nós, mas Cristo vive em nós. Mas como que Deus vai agir? Como que Deus vai operar essa mortificação do nosso eu para que a vida de Cristo se manifeste em nossas vidas? João 14, versículo 21. Diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, como que Deus vai se manifestar em nós? Vai manifestar essa vida de Cristo em nós. É quando nós, ele diz aqui, quando nós temos os mandamentos dele e guardamos os mandamentos. É pelos mandamentos, é pela palavra de Deus que o Espírito Santo, esse João 14, Jesus vai dizer que Ele não nos deixaria só, mas Ele enviaria para nós o ajudador, o consolador, o Espírito Santo, para que estivesse conosco todos os dias. Então, o que o Espírito usa para mortificar o nosso eu, a nossa carne, para que Cristo seja formado em nós? Ele usa a palavra de Deus. É por isso que aqui Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Então Deus, irmãos, Ele quer agir nas nossas vidas, mas Ele só age quando nós respondemos para Ele de maneira positiva, a direção que Ele quer dar para a nossa vida. Deus tem um caminho, Deus tem uma direção, e é preciso que nós confiemos nele. É preciso que nós nos entreguemos a Ele. Cantamos um cântico, que é o último cântico. Diz, né?
Entrega o meu caminho ao Senhor. Confiar nele. Então Deus deseja agir em nós, irmãos. Deus deseja nos encher de Cristo, porque é em Cristo que está toda a plenitude das bênçãos de Deus. É em Cristo que nós vamos realmente ser preenchidos de tudo aquilo que agrada a Deus e tudo aquilo que também vai fazer com que Deus seja glorificado nas nossas vidas. E para que a carne não nos vença. Então Deus quer nos encher. Encher de Cristo. Encher da vida de Cristo. Por quê? Porque no dia do julgamento, no dia que todos nós vamos ter que comparecer diante de Deus, nós não vamos ser julgados por aquilo que nós fizemos de bem. Nós vamos ser julgados pelo quanto nós temos de Cristo ou não temos de Cristo. Então vai ser por méritos, não é por boas obras, mas é o quanto nós temos de Cristo na nossa vida. Quanto nós temos de Cristo. A medida de Deus para nos julgar não vai ser as nossas obras, vai ser a pessoa de Cristo. Ele é a forma, quem estiver na forma, quem estiver conforme Cristo, então esse vai então receber do Senhor o galardão. Vai receber do Senhor o direito de comer da árvore da vida. Vai receber do Senhor o vinde benditos do meu Pai. Então, Deus, Ele nos julga não por aquilo que nós fazemos, mas Ele vai nos julgar por aquilo, pela quantidade que nós temos de Cristo nas nossas vidas. Nós precisamos entender que a obra de Deus, o irmão Romeu diz isso, a obra de Deus, irmãos, depois que nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo, a obra de Deus sou eu e você. Esta é a obra de Deus. Esta é a obra que Deus quer realizar em nós daqui para frente. É a minha vida e a sua vida. Por isso, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Então, o que Deus espera de nós é essa decisão de nós confiarmos nele e entregarmos a nossa vida para que Ele possa nos conduzir pelo Espírito que Ele já colocou dentro de nós. E Ele nos conduz pela palavra. Ele se manifesta em nós quando nós temos os mandamentos e guardamos os seus mandamentos. Então, a obra de Deus somos nós. Deus quer trabalhar em nós. Deus quer trabalhar em mim. Deus quer trabalhar em você. É por isso que, muitas vezes, Ele usa a palavra, Ele usa os irmãos, Ele usa a igreja para vir nos exortar, nos corrigir, nos redarguir. Por isso que lá 2 Timóteo vai dizer, a palavra inspirada por Deus é apta para corrigir, redarguir, instruir o homem de Deus, para que ele seja perfeitamente habilitado para ser usado por Deus. Às vezes a gente quer fazer muitas obras, quer fazer muitas coisas, mas Deus
a palavra que Jesus disse ali para Maria, quando ele foi visitar ali Marta e Maria. A Marta estava lá ansiosa, querendo fazer muitas coisas, para querer agradar Jesus. Mas Maria estava lá aos pés do Senhor Jesus. E aí Jesus disse: Marta, Marta, por que você está tão ansiosa? Ocupada com tantas coisas, uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e isso não lhe será tirado. Então a obra de Deus, depois que nós cremos em Jesus, sou eu e você. O objetivo de Deus, depois que Ele nos salvou, é cada dia Ele revelar a vontade dEle para nós. É cada dia Ele está nos dirigindo pelo Teu Espírito Santo para que nós possamos ser, cada dia, transformados à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo seja formado em nós. E é por isso que, agora nós vamos lá para o Apocalipse, é por isso que lá no Apocalipse, quando Jesus ali começa a se revelar a João, a primeira coisa que ele revela ali para João, antes de qualquer outra coisa, ele revela Jesus. Ele revela a grandeza de Jesus, o poder de Jesus. Ele revela aquele que é o nosso Salvador. Abra, se você está com o livro de Apocalipse aberto, Apocalipse 1, versículo 9, diz assim. Então, primeira visão, a visão do Filho do Homem, a visão de Jesus. Fala: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. E fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Então virei para ver quem falava comigo. E virando-me vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida, e cingido pelo peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E João diz: quando ouvi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me:
não temas, eu sou o primeiro e o último. O que vive, fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve essas coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. A primeira coisa que Deus revela para João é a figura de Jesus, a pessoa de Jesus, a grandeza de Jesus. O Apocalipse é a revelação da soberania de Deus, irmãos, sobre todas as coisas. O Apocalipse é a revelação para nós, como igreja, que Deus não perdeu o controle do mundo, Deus não perdeu o controle das nações, Deus não perdeu o controle sobre os reis, sobre os governos, Deus não perdeu o controle da minha vida e da sua vida. Ele sabe de tudo que nós estamos passando, tudo que nós estamos enfrentando. Ele sabe das nossas lutas, Ele sabe das nossas dores, Ele sabe das nossas perseguições. E por isso Ele revela Jesus glorificado, Jesus à destra de Deus, Jesus governando o céu e a terra, para que nós não venhamos desfalecer, para que nós não venhamos perder a esperança. A igreja aqui passava por uma perseguição. João estava preso em Patmos por causa da fé em Jesus Cristo. E Deus então revela para aqueles irmãos a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Para que eles não estivessem colocando a sua fé, a sua confiança, o seu olhar nas circunstâncias que estavam ao seu redor. Porque as circunstâncias, elas eram momentâneas, passageiras, elas eram temporais. Mas aquele que tem controle sobre todas as circunstâncias, ele estava no trono, reinando, governando. Para que nós, irmãos, não venhamos perder a nossa esperança. Quantas vezes eu já citei esse texto lá de João 16:33, quando Jesus, ele escrevendo ali para os irmãos, ele diz: olha, irmãos, no mundo vocês terão aflições, tenho-vos dito isso, porque no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E era isso que Jesus estava ali, revelando a João, para que João escrevesse às igrejas. Olha, vocês estão sendo perseguidos por causa de Jesus, vocês estão sofrendo por causa de Jesus, por causa do reino de Deus, por causa da palavra de Deus. Então Deus me revelou que esse Jesus por qual vocês estão sofrendo, ele não está morto. Talvez as pessoas estão dizendo que ele não vai voltar. Estão dizendo que a sua fé é inútil, que você está perdendo o seu tempo, que você é louco. Mas Deus me revelou que esse Jesus que veio a este mundo, viveu como homem, morreu na cruz para o perdão dos nossos pecados, nossa justificação diante de Deus. Deus o ressuscitou, nós vimos ele à destra de Deus, e agora Deus revelou para mim. Deus me mostrou ele lá no trono. Deus mostrou ele governando. Irmãos, como nós precisamos, todos os dias da nossa vida, ter essa visão de Cristo, desse Cristo que Deus nos deu. Essa visão desse Cristo glorificado. Nós temos muitas vezes ainda aquela visão lá de um Cristo crucificado. Aquilo já passou, Cristo já cumpriu, Cristo já pagou o preço, Cristo já nos libertou. Nós somos livres agora do pecado, do diabo, para que agora nós possamos viver para Ele. Então, João revela aqui para a igreja o varão perfeito,
Cristo glorificado, o Cristo vencedor, para que nós, irmãos, não venhamos desanimar, não venhamos perder a nossa esperança, a nossa fé no nosso Salvador, porque teremos recompensa, teremos galardão, se nós perseverarmos até o fim. Se nós perseverarmos até o fim. Então Deus aqui revela o varão perfeito, revela Jesus Cristo, revela a pessoa de Cristo, porque depois ele vai usar, né, o próprio Cristo como padrão para nós. Para que quando nós comparecemos diante dele, nós não tenhamos justiça própria, mas nós tenhamos Cristo. Nós tenhamos Cristo. Se nós tivermos Cristo na nossa vida, nós estamos justificados. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Nós temos a vida eterna, nós temos direito de comer da árvore da vida. Pela vida de Cristo, pela pessoa de Cristo vivendo em nós. Então, João revela o Cristo glorificado. Quem é o seu Salvador, irmãos? Quem é o seu Salvador? Quem é o seu Deus? Em quem você tem crido? Depois de Jesus se revelar ali, aí Jesus então diz para João: agora eu me revelei para vocês. Agora eu vou revelar quem vocês são. Agora escreve para as igrejas que eu quero revelar para eles. Eu revelei quem eu sou e eu quero revelar para eles quem eles são. Porque enquanto nós não tivermos essa revelação, irmão, de quem nós somos, nós vamos ficar sofrendo e andando de um lado para o outro, querendo viver uma vida para agradar a Deus, e quando o nosso trabalho é só descansar no Senhor. Então Jesus diz para João: olha, então agora eu quero que você escreve para os seus irmãos, que eu quero agora tratar com eles. Quero me revelar a eles e eu quero revelar para eles também aquilo que eu estou vendo na vida deles. Nós já falamos sobre Éfeso. Agora nós vamos ver o que Jesus estava procurando na igreja de Esmirna. Eu estava olhando o mapa daquela região ali das 7 igrejas, onde era Patmos e as 7 igrejas. E é interessante que as igrejas eram numa sequência assim, horária. Ficava Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia. E a orientação ali de Jesus, ele diz: olha, essa carta, as cartas às igrejas devem ser lidas em todas as igrejas. Eu fico pensando, as igrejas começaram a receber as cartas primeiro. Deus foi revelando de uma forma de que, para que ninguém pudesse se achar melhor do que o outro. À medida que as cartas iam chegando,
né? Não sei se foi todas de uma vez, né? Se foram em partes, mas quando ia tratando cada igreja, no final, ninguém poderia bater no peito e dizer, olha, né? Eu sou perfeito. Olha, comigo está tudo bem. Não. Não está tudo bem. Todos nós estamos nesse caminho de perfeição. Nós não somos perfeitos, mas Deus quer nos aperfeiçoar. E por isso Ele envia a palavra para tratar conosco. É isso que Ele vai dizer aqui, vai tratar com essas igrejas. Então, para a igreja de Esmina, vamos abrir, quem já abriu, vamos ler do versículo 8 ao versículo 11. A igreja de Éfeso, nós vimos que Deus, a exortação era que eles haviam perdido o primeiro amor. Eles estavam fazendo muitas coisas para Deus, mas quando Cristo visitou aqueles irmãos, Cristo viu que tudo que eles estavam fazendo, na verdade, eles estavam fazendo mecanicamente, como se fosse uma religião. Cristo, olha, tenho contra vós que vocês perderam o primeiro amor. Então foi o que nós tratamos domingo passado. Agora, na igreja de Esmina, vamos ler aqui, Cristo acha também neles alguma coisa que não estava de acordo com a vontade de Deus. Vamos ler, versículo 8. Ele diz, e ao anjo da igreja que está em Esmina escreve, isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Não temas, nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então ele começa dizendo, olha, eu sei as tuas obras, eu sei das tribulações que você está passando por causa do meu nome. Eu sei que, talvez por causa do meu nome, todos os seus bens foram espoliados, vocês não podem mais desfrutar, tiveram que, por causa da perseguição, deixar tudo para trás. E aparentemente vocês são pobres, mas, interessante que coloca entre parênteses, mas tu és rico. E as blasfêmias dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagogas de Satanás. E aí ele diz, nada temas das coisas que há de padecer. Eu sei as tuas obras, as tuas tribulações e pobreza, mas ele fala, mas você ainda vai padecer mais. Você ainda vai sofrer mais perseguições. O diabo vai se levantar contra vocês e vai lançar vocês na prisão, para que vocês possam sofrer tribulações. E ele vai usar essas tribulações para tentar vocês. Para tentar vocês.
Mas ele diz para aqueles irmãos: ser fiel até a morte. Então o que Jesus estava buscando na igreja de Esmina? Fidelidade. Diz: olha, eu sei as suas obras, as perseguições, as provações, e não vai ficar só com isso, vai ter muito mais. Mas olha, eu estou vendo que vocês estão enfraquecendo. Eu estou vendo que vocês estão perdendo o ânimo. Eu sei que talvez vocês vão pensar em desistir, talvez, por causa das provações. E é por isso que eu estou vindo a vocês. É por isso que eu estou enviando essa carta para vocês. Não desistam. Se for preciso morrer por causa da sua fé em Jesus, morra. Por isso ele fala: ser fiel até a morte. Até onde eu estou disposto, você está disposto a ir por causa da sua fé em Jesus Cristo? Até onde? Aqueles irmãos tinham qualidade, mas Jesus exortou eles: olha, eu estou exortando vocês, eu quero lembrar vocês, sejam fiéis. Está pensando em desistir? Não desista. Está pensando em desistir da sua família, do seu casamento, do seu filho? Não desista. Está pensando em abandonar a igreja? Não abandone. Está difícil. Mas eu estou contigo. Eu sei das suas provações. Eu sei das suas lutas. Se você permanecer fiel, eu vou te dar a coroa da vida. Você não vai se arrepender. Não queira ganhar a sua vida fazendo a vontade do mundo, fazendo a vontade da carne. Porque se você quiser ganhar a sua vida ou querer proteger a sua vida, quando você está sendo perseguido por causa de Cristo, você vai perder a sua vida, que é a vida eterna. Mas se você perder a sua vida por mim, você vai ganhar a sua vida. Então, fidelidade. A igreja de Esmina, Deus estava buscando ali naqueles irmãos fidelidade. Fidelidade até a morte. Temos que entender, irmãos, que essa vida com Cristo é uma vida sim com dores, é uma vida com perseguição, é uma vida onde nós vamos ter tristeza. Eu estava falando com os homens ali na oração. Nosso maior desafio hoje é confiar a nossa vida ao Espírito Santo, a Deus, para que Ele possa nos conduzir. Mas nós precisamos saber que quando nós entregamos nossa vida ao Espírito Santo para Deus, não quer dizer que nós não vamos ter problemas, não quer dizer que nós não vamos ter dificuldades, não vamos ser provados. Não. A diferença é que quando nós entregamos a nossa vida para Deus, quando o Espírito Santo está conduzindo a nossa vida, e nós somos provados, fomos tentados, nós vamos ter conosco o ajudador, o Espírito Santo. Nós vamos ter o Senhor Jesus. Ele vai se manifestar. Ele não disse? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, eu me manifestarei a Ele. Eu me manifestarei a Ele. Quando? Nas provações, nas lutas. O apóstolo Paulo, ele deixa bem claro isso nas suas cartas. Quando ele ali está na Coríntios ali, o espinho na carne,
Ele pede para o Senhor livrar. Mas o Senhor diz, Paulo, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus podia tirar o espinho na carne. Mas por que Paulo disse que Deus deixou o espinho na carne? Para que ele não se ensoberbecesse, para que ele não se vangloriasse da sua fé, da sua posição. Deus conhece o nosso coração, Deus conhecia Paulo. E ele me disse para que eu não... Ele tinha tido a revelação ali de Deus, foi até o terceiro céu. E aí ele diz, olha, para que eu não me ensoberbecesse com aquela revelação, então foi me dado um espinho na carne. Para que eu pudesse estar todos os dias prostrados diante do meu Senhor, diante da sua vontade. Para que eu pudesse estar mortificando o meu eu, para que a vida de Cristo se manifestasse em mim, para que eu pudesse estar realmente me entregando ao Senhor, ao Espírito Santo, para que Ele pudesse estar formando Cristo em mim. Então ele diz, olha, eu sei dos seus sofrimentos. Interessante que ele diz ali, ele sabe até quanto tempo vai durar. Diz ali, tereis uma tribulação de quantos dias? 10 dias. Irmãos, como nós precisamos confiar nossa vida a esse Deus. Deus está ali revelando para aqueles irmãos, olha, eu sei. Vocês terão 10 dias de muita perseguição, Satanás vai lançar vocês na prisão para tentar vocês. Por que 10 dias? Porque Deus sabe da nossa capacidade. Ele não dá nada além daquilo que a gente possa suportar. Mas quando Ele permite vir a luta, a provação, Ele dá o escape. Diz, vocês vão ser tentados, mas eu vou dar o escape. Mas eu preciso que vocês permaneçam firmes. Ser fiel a mim até a morte. Então, Jesus estava procurando ali na igreja de Esmirna a fidelidade. Deus está procurando na minha vida, na sua vida, fidelidade a Ele. É como em Éfeso, era um amor incondicional que Deus queria. Ele não queria um amor parcial. Amar a Deus de todo o coração, com toda a força, com todo o entendimento, em primeiro lugar. E agora aqui Ele também quer fidelidade. Ele procura em mim e em você fidelidade. Deus tem encontrado fidelidade em nós. Nós temos sido fiéis a Deus, temos sido fiéis à Sua palavra. Temos sido fiéis àquilo que Deus tem revelado da Sua vontade para as nossas vidas. Eu tenho guardado isso no meu coração, como o salmista diz, eu guardei, Senhor, a Tua palavra no meu coração para eu não pecar contra Ti. Deus estava buscando fidelidade a Ele, mas era uma fidelidade até a morte. Por isso eu perguntei, por isso eu me pergunto, Senhor, me ajude, Senhor, a ser fiel até a morte. Eu não tenho condições, mas por isso eu entrego minha vida ao Senhor, que o Senhor me conduza, Senhor, cada dia pelo Teu Espírito, para que eu possa ter essa força do Espírito Santo. Para, Deus, quando vier a tentação, vier a provação, Senhor, eu não venha negar o Teu nome. Eu não venha amar mais o mundo. Eu não venha ter medo dos homens. Mas eu possa, Senhor, ser fiel ao Senhor até
a morte. Amor, fidelidade. Amor sobre todas as coisas e fidelidade a Ele até a morte. Por isso que, irmãos, Cristo precisa ser formado a nós. Ser formado em nós. Porque nós não temos condições. Por isso que a obra de Deus somos nós. É por isso que Ele quer que cada dia nós entreguemos a nossa vida a Ele, deixamos Ele nos conduzir para que Ele, então, forme Cristo em nós, para que nós possamos ter essa ousadia, essa coragem, esse desprendimento das coisas do mundo, essa confiança nele, porque isso são virtudes de Cristo, nós não temos, foi Cristo que fez tudo isso, veio ao mundo, venceu a morte, venceu o diabo, venceu a vontade da carne, venceu o pecado. Nós não podemos, irmãos. Mas Deus nos deu aquele que pode todas as coisas. Aquele que é mais do que vencedor. Então, o meu apelo, nós vamos parar por aqui nessa. O meu apelo, irmãos, é que nós possamos, cada dia, estar entregando a nossa vida ao Senhor. Mas não somente entregar, mas confiar que Ele tudo fará. Nós não podemos fazer, mas se nós entregarmos e confiar, deixar Ele nos conduzir, Ele que disse: eu vou fazer tudo, porque Ele já fez tudo. Ele já nos abençoou com todas as bênçãos. Nós não precisamos de bênçãos. Nós não precisamos de milagres. Nós não precisamos de sinais. Isso é para os incrédulos. Nós precisamos é de Cristo. É por isso que João Batista disse ali para os seus seguidores, quando ele encontra com Jesus, ele disse: olha, até agora vocês estavam me ouvindo, né? Vocês estavam me seguindo. Mas agora é necessário que Ele cresça, Cristo cresça, para que eu possa diminuir. Não é eu diminuir, é Cristo crescer. Cristo precisa crescer na minha vida e na sua vida, irmãos. Porque quando Cristo crescer na minha vida e na sua vida, então nós vamos desfrutar da vida abundante que Deus tem para nós. Cristo vai se manifestar em nós, e nós vamos receber da sua virtude, nós vamos receber da sua consolação, do seu amor, do seu perdão, nós vamos receber tudo, porque tudo está nele. Deus não faz nada sem Ele. Tudo é nele, por Ele e para Ele. Cristo precisa encher todas as coisas e Cristo precisa ser cheio também de todas as coisas. Cristo precisa também, eu preciso estar em Cristo. Por isso ele disse: se vocês estiverem em mim, se vocês estiverem em mim e eu estiver em vocês. Então, nós estamos enchendo Cristo e Cristo está vindo encher a nossa vida com a sua vida.
Porque para isso Deus enviou seu Filho ao mundo, para buscar e salvar os perdidos. A Bíblia diz que Ele é o primogênito da ressurreição. Para que nós possamos ser conforme a imagem do seu Filho. Deixa Deus realizar a obra dele na sua vida, irmãos. O que nos cabe é só isso. Senhor, eu sei que nada sei, que nada posso, então venha ser o tudo na minha vida. Porque quando Cristo é tudo na nossa vida, nós não temos falta de nada. Nós não temos falta de nada. Quando muitas vezes a gente acha que a gente tem falta de alguma coisa, é porque está faltando Jesus. Ah, está faltando amor. Está faltando Jesus. Ah, eu não tenho paz. Está faltando Jesus. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar. Paizinho, mais uma vez, eu quero te louvar, Senhor, porque a Tua palavra, Senhor, não volta vazia. Tua palavra é viva e é eficaz. Obrigado, Senhor, porque o Senhor conhece a Tua igreja e o Senhor, ó Deus, está no meio da Tua igreja. E o Senhor está, Senhor, para abençoar. O Senhor está, ó Deus, para fortalecer, para dirigir. Mas o Senhor está também, ó Deus, para corrigir. O Senhor está no meio da Tua igreja para corrigir. Para que nós não venhamos nos perder, para que nós não venhamos ser condenados juntamente com o mundo. Que, ó Deus, o Teu Espírito possa estar, Senhor, continuar cada dia, ó Deus, esquadrinhando o nosso coração. Para que, se houver, ó Deus, algum desejo, alguma intenção do nosso coração em querer se apartar dessa verdade, se apartar desse evangelho, se apartar dessa simplicidade desse evangelho que é Cristo Jesus vivendo em nós. Oh Pai, que o Teu Espírito, ó Deus, nos corrija e nos traga de volta para essa centralidade de Cristo Jesus, o poder de Deus, a virtude de Deus, o mistério de Deus, a vida de Deus. Tudo está nele, Senhor. Tudo está nele. Que Ele, ó Deus, cada dia esteja em nós, vivendo em nós, governando a nossa vida, sendo formado em nós, para que, ó Deus, o Teu nome seja glorificado. Para que não andemos, ó Deus, nas concupiscências da carne, mas andemos, ó Deus, em santidade, como o Senhor é santo. Que possamos andar na luz, porque o Senhor é luz e no Senhor não há treva alguma. Então, Deus, se tiver trevas na nossa vida, Senhor, tira com a presença do Jesus, porque Ele é que pode tirar as trevas. É pela presença dele que as trevas se dissipam. As trevas não resistem à luz. Elas não podem estar. Onde a luz está, as trevas não existem, Senhor. Então nós precisamos cada dia dessa luz que é Cristo, vivendo e dirigindo a nossa vida, Senhor, para que não andemos nas trevas, mas andemos na luz como o Senhor está na luz. Ajuda-nos, ó Pai. Assim como o Senhor ali tratou com essas igrejas, que o Senhor continue tratando com cada um de nós, que somos a Tua igreja.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos. Que o amor de Deus Pai, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as santas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre toda a sua igreja, hoje e para todo sempre. Em nome de Jesus.